Fala, pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a parte 5 do nosso curso de React básico. Então a gente já viu bastante coisa ali de React, a gente já está construindo a nossa aplicação. Então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu recomendo que você veja as partes anteriores. Fechou? E então a gente já evoluiu a nossa página principal ali da nossa aplicação, criando o header, fazendo a primeira integração ali com o Poké API que eu apresentei para vocês. E agora a gente vai dar andamento na criação dos nossos componentes e algumas integrações. Eu pretendo nesse vídeo finalizar essa primeira página de criando os cards, tipo o cara da Pokémon, onde eu havia apresentado lá no começo das aulas. Então, basicamente vai ser isso, beleza? Então, galera, meu nome é Kevin O'Hara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Agora, dando continuidade no nosso curso, tá? Então, a última coisa que a gente fez no último vídeo, a gente criou o nosso componente de header e a gente criou o nosso componente de input, certo? Que a gente vai fazer a busca de um Pokémon. E a gente vai estar utilizando a API do Pokémon, que é o Poké API, tá? Que a gente já viu nos vídeos anteriores. E a gente já fez a integração, tá? Com a parte de paginação, mas eu quero que vocês se atentem que aqui nessa API eu coloquei 10, tá? De limite, tá? Eu quero que vocês atentem que nessa paginação ele retorna o nome do Pokémon, tá? E a URL. Essa URL é basicamente o detalhamento do Pokémon, tá? Então a gente não vai utilizar todas essas propriedades do Pokémon, tá? A gente vai utilizar só algumas e a gente vai tipar elas no TypeScript, tá? Mas eu quero que vocês fiquem cientes que naquele começo do vídeo, do curso, na verdade, eu comentei que a gente teria que fazer 2 requisições. E é exatamente esse ponto que a gente vai entrar agora. Ou seja, a gente tem a primeira requisição que vai trazer os Pokémons, tá? E para cada card, a gente vai ter que fazer uma requisição para pegar o detalhamento dele, tá? Então, por isso que a API funciona dessa forma e a gente vai estar fazendo uma integração desse jeito, tá bom? Então, através da URL que ele retorna, a gente tem acesso ao detalhamento do Pokémon, tá bom? Então, bora pro código, tá? Então, a gente tem o nosso componente header e o input, tá? Então, a gente tem aqui a nossa busca que ainda não está fazendo nada. Acredito que talvez no próximo vídeo a gente vai fazer essa integração, mas nesse vídeo, na verdade, eu quero criar aqueles cards que a gente viu os componentes na apresentação que eu fiz da aplicação completa, tá bom? Então, eu vou criar aqui, já inicializando com 2 estados, tá? Então, lembrando do useState, eu vou criar um Pokémons, tá? Que vai ser nossa listagem de Pokémons, 7 Pokémons, tá? E vai receber o useState, tá? Que vai ser um array vazio, vou inicializar com um array vazio, mas eu vou falar para ele que eu quero do tipo Simple Pokémon, tá? Que a gente tipou, e aí a gente tem o TypeScript a nosso favor, tá bom? Então a gente representa aqui os Pokémons do tipo Simple Pokémons, tá? Uma listagem. E eu vou criar um estado de loading, tá? Então quando a gente está realizando uma busca, geralmente a gente dá um feedback para o usuário. Então a gente faz uma chamada para a API, então é sempre bom a gente estar colocando uma boa prática e você dar um feedback para o usuário que a gente está realizando determinada ação. Então eu quero criar um estado, depois a gente vai criar um componente, a gente já vai ver isso, que é um loading, tá? Que vai ser um spinner que a gente vai estar apresentando para o usuário no primeiro momento que a gente está realizando a busca. Então, eu vou inicializar ele como falso, tá? E beleza. Então, vamos criar esse componente de input, de loading, loader, na verdade. Só que eu não quero entrar muito em detalhes, eu vou dar um copy-paste desse componente, tá? Porque ele é um componente dummy. E se eu criar ele na mão vai demorar muito tempo e eu não quero me aprofundar nessa parte, tá? Mas basicamente, se você estiver codando comigo, entra aqui no repositório que está na descrição do vídeo, tá? E o componente vai estar lá disponível para vocês, tá? Eu sei que eu poderia estar criando esse componente na mão com vocês, mas não faz sentido, já que a gente está criando o foco do curso é o React em si, tá? Então a gente vai criar um componente, tá? De loader, só vou pegar ele aqui, tá bom? Mas basicamente, ele basicamente é um SVG, tá bom? Com algumas propriedades aqui do Tailwind, tá? E a gente tem um SVG, tá bom? Com uma animação e uma label aqui falando que está carregando, tá? A gente pode ver esse componente agora na prática se a gente colocar um loader, tá? Então se a gente voltar aqui, a gente consegue ver um spinner, certo? Tá rodando. E esse vai ser o nosso
quando a gente fizer a primeira integração e a gente chamar a API de busca, a gente vai exibir esse componente de loader, tá bom? Que geralmente vocês veem em algumas páginas, certo? Quando está realizando determinada busca e carregando algum conteúdo, tá bom? Então, vou remover ele aqui em primeiro momento. E eu já quero também criar outro componente que a gente vai estar utilizando mais pra frente, que é um outro loader, só que é o loader do card, tá bom? Que a gente chama de skeleton, tá? Então é outro componente que não vale muito a pena eu estar entrando a fundo, tá? Então vocês podem, de novo, tá? Quem estiver codando comigo, entrar no repositório, tá? E aí vocês podem pegar o código lá, tá? Mas basicamente é outro loader, só que o loader do card, tá? Que a gente vai estar criando. Então, de novo, se eu estivesse criando isso na mão com vocês, demoraria muito tempo e não o intuito muito desse curso da gente criar isso aqui, tá bom? Então, eu já deixei pronto para vocês. Caso vocês quiserem, é só dar uma olhada ali no repositório, tá? Então, a gente tem o loader da página e o loader do card, tá bom? Que a gente vai ver esses componentes em ação mais pra frente, tá? Já queria adiantar isso para vocês, pra gente não perder muito tempo, tá bom? E bora criar o nosso componente de card, tá? Então a gente vai criar aqui um new file. Agora esse componente eu vou criar com vocês, tá bom? Já que ele vai envolver o nosso componente de cada card. A gente vai fazer uma integração e eu preciso colocar aqui um ajuste que no vídeo anterior eu coloquei essa barra aqui no final, tá? Então a gente vai só remover ela porque eu já percebi que vai dar erro quando a gente fazer essa chamada. Eu também já quero nesse service, tá? Adiantando já algumas coisas. Na verdade, no types, vocês viram que a gente tem, não liguem pro erro, tá bom? Porque a gente tem um componente vazio lá, mas a gente tem todas essas propriedades que representam um Pokémon, tá? E a gente não vai utilizar tudo isso, tá? Então eu já vou tipar, tá? Vou criar os tipos desses que a gente vai estar utilizando do Pokémon, tá? Então eu já vou adiantar essa parte de types pra gente, tá bom? Pra gente já não se preocupar mais com a parte de tipagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu geralmente crio com export, que futuramente eu posso estar utilizando, tá? O primeiro vai ser o Pokémon Ability, tá? Então esse Ability, que vai ser, a gente vai ter o name, tá? Então eu tô com uma colinha, vocês já devem ter percebido, que eu sempre tô olhando às vezes pra frente, a minha cola, tá? Mas esse aqui é o mapeamento que a gente faz da API, tá? Então não se preocupem se eu tô tirando isso da cabeça, não, isso aqui é da API, tá? E só tô fazendo um mapeamento dos tipos. Então aqui a gente vai criar o Pokémon Sprites, tá? Vou escrever errado, Sprites. A gente vai utilizar só um único Sprite, tá? Que vai ser... tô fazendo besteira. Vai ser o Front Default, tá? Que vai ser do tipo String, tá? E a gente vai criar agora o tipo Pokémon Types, tá? Que vai ser um type com name, tá? E agora a gente vai criar a representação do Pokémon que a gente vai estar utilizando. Então vai ser Pokémon, vou criar um ID, certo? O Pokémon tem um ID. A gente tem o order, também o number. A gente tem o name, que é uma string. A gente tem o types, que a gente vai estar utilizando o Pokémon types que a gente criou, que é um array, tá? Os sprites, que vai ser do tipo Pokémon sprites, tá? E abilities, que vai ser do tipo Pokémon ability, que é um array, tá? Que a gente criou. Aqui, se não me engano, é types. Bom, tá? Então, colocando no plural, beleza. E fechando. Então, basicamente agora toda a parte de tipagem já está pronta, tá? Da representação de um Pokémon. Então a gente pode fechar essa parte. Eu já vou fazer uma integração, tá? Com a parte de detalhamento do Pokémon, tá? Vamos criar um método chamado static async get Pokémon, tá? A gente vai ter a URL, que é justamente aquilo que eu tinha comentado, tá? Que tem na API, que vai retornar uma promise de um Pokémon. Tá? E beleza, e a gente vai ter um response, recebe await fetch da própria URL que a gente recebe, tá? E aqui o response, aqui vai ser Pokémon, vai ser do tipo Pokémon, tá? Recebe await response.json. Opa, .json.
e a gente dá o return do Pokémon. Fechou? Então, basicamente é isso, é esse método que a gente vai estar utilizando, tá? Depois a gente vai criar outro para realizar a busca, mas a gente faz isso no próximo vídeo, tá? A ideia é a gente criar pelo menos os cards nesse vídeo, tá? Então, bora agora criar o nosso componente de card, tá bom? Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, esse componente é um pouquinho longo, mas bora lá. Eu vou criar um... eu tenho aqui uns truques, né, que eu já tinha comentado. Então, a gente vai criar o componente de card, tá? Eu prefiro dar um export aqui, em vez de dar um export default, tá? E beleza. Então, aqui a gente vai começar a nossa brincadeira, tá? Eu vou criar já as propriedades que esse componente vai utilizar. Então, vou colocar card props. Ele vai ter um simple Pokémon, que eu vou chamar, tá? Ele não é obrigatório e vai ser do tipo simple Pokémon. E o Pokémon search, tá? Que a gente vai usar mais pra frente. Search, não sei se está escrito search, que vai ser do tipo Pokémon, tá? Isso aqui a gente vai, essa propriedade em si eu vou estar utilizando no próximo vídeo, tá? Que vai ser um único card que vai representar o Pokémon que a gente buscou, tá? E a gente vai utilizar, tá, essas propriedades aqui, eu vou dar um struct nessas propriedades, tá? A gente não vai ter nenhum componente filho. Então, simple Pokémon e o Pokémon search. Provavelmente estou escrevendo errado, porque eu search aí. O nosso querido VS Code já estava reclamando, tá? Então, aqui, de novo, a gente vai ser parecido com a home, só que aqui é a representação do nosso card, tá? Então, pode ser que vocês achem um pouco esquisito, porque vai ser bem parecido. Mas aqui a gente representa um único Pokémon, tá? Então, set Pokémon. Então, lembrando, na home está em plural, aqui está em singular. Use state. Eu vou inicializar como undefined, ele pode ser undefined, e vai ser do tipo Pokémon, tá? Eu vou estar usando com o isLoading, que agora a gente vai usar o Skeleton, tá bom? Aquele componente que a gente criou. isLoading, recebe use state false, tá? E beleza. Então aqui, bora começar a criar nosso componente em si, tá? Então vamos lá, eu vou criar um class name e a gente vai começar a fazer a parte de estilização aqui utilizando o template, tá bom? Então eu vou utilizar um height de 44, um width de 52, um hover, um BG white, um hover, BG blue 300, vou colocar um transition, vou colocar um margem geral de 5, vou colocar um flex, vou colocar um justify between, um rounded MD para ele ficar arredondado, tá? Um cursor pointer, tá? E que mais? Vou colocar um shadow, tá? Um shadow XL, tá? Então é um sombreamento, tá? E acho que por enquanto é isso, beleza? Tá? Então essa vai ser a nossa div py, tá? E aqui eu vou já criar o nosso, vou colocar uma condição aqui, tá? Se estiver carregando, tá? Então eu quero que ele mostre o nosso componente de esqueleto, tá? Com class name aqui rapidão, de um W full e um H full, tá? Então vai pegar o componente inteiro e se não, tá? Vou ver se não está reclamando, aparentemente não, beleza. Se não, agora a gente vai criar uma div, tá? Um class name que eu vou colocar um W full, H full, um height full, flex full, e beleza. Enquanto é isso, agora a gente vai criar uma outra div aqui, tá? Com class name W full também, flex justify around, tá? Itens center e um margem top de 2. Tá? E aqui dentro a gente vai colocar um header, tá? Que vai representar nosso nome do Pokémon. Vou colocar o class name, o text 2xl, que vai ser o tamanho, tá? Vou colocar uma fonte medium.
beleza? E aqui a gente vai ter o Pokémon ponto name. Ele colocou esse ponto de interrogação porque esse Pokémon pode ser defined, tá? Então ele já colocou aqui para mim, tá? E vou colocar um parágrafo que vai representar o ID do Pokémon, tá? Então text XL vai ficar um pouquinho menor que o nome, tá? Em fonte normal, beleza? Aqui eu vou criar um template string, tá? Então hashtag, esse code me ajuda, Pokémon.order, beleza, tá? Agora a gente vai criar outra div aqui, tá? Com class name, flats, item center, justify around, tá? E aqui, tá? A gente já vai fazer algumas coisas aqui dentro, mas já vou criar aqui a nossa imagem do Pokémon. Então, um image, tá? Eu vou fechar aqui, tá? Então, vou colocar uma área label aqui já rapidão, em questões de acessibilidade. Então, eu vou colocar Pokémon, imagem do Pokémon, tá? Eu tenho nosso área label, vou colocar um class name nele, vai ser um H32 e um width de 32, beleza? Vou colocar um alt Pokémon Sprite e o source vai vir da API, tá? Então a gente vai pegar o Pokémon ponto Sprite, né? Sprites ponto front default, beleza? E aqui a gente tem uma div vazia, certo? Que a gente criou. Dentro dessa div, eu quero criar as habilidades, certo? Na verdade, os tipos que aquele Pokémon pode ter. E um Pokémon pode ter vários tipos, tá? Então, eu vou criar um componente, tá? Que vai representar esses tipos, tá? Que vai ser o nosso... vou criar um componente chamado label by index.tests, tá? Então, bora para esse componente aqui, criar ele rapidão, tá? Então, eu vou criar aqui um componente function, que vai ser label, tá? Vou de novo criar, eu removo esse export, prefiro colocar aqui, beleza, removo aqui. E a gente vai ter uma única propriedade, tá? Que vai ser label props, que vai ser a label, que vai ser uma string, tá? Então a gente vai receber ele aqui, vou dar um struct, label props. Vocês veem que a gente sempre tem, já começa a ficar um pouco mais claro como que a gente pega a propriedade e tal e mapeia, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês. Então meio que fica no automático. E para vocês, quando a gente vai criando componente, tá bom? Aqui eu vou criar um get, uma função chamada, uma URL function, tá? Chamada getLabelTypeColor. Por quê? Porque essa função basicamente vai pegar o label, tá? Que vai vir, e a gente tem vários tipos. O Pokémon pode ter vários tipos, tá? E com base nesse tipo, eu quero criar uma label arredondada com um fundo baseado no tipo. E como que eu faço isso? Tá? Como que eu faço isso? Eu, na verdade, fui atrás de todos os tipos possíveis de Pokémon. Então, de novo, vai ser outro copy-paste, tá? Porque isso aqui, se eu codar, vai demorar muito, tá? Mas, enfim. O que acontece aqui, tá? Deixa eu tirar por enquanto, esse carinha aqui, tá? Eu estou criando um objeto, tá? Que aqui eu estou mapeando, que eu fui atrás de cada tipo que existe de Pokémon. Então, normal, um Pokémon que voa, de luta, o elétrico, que é um Pikachu. Bom, enfim, eu crio cada objeto aqui, tá? E para cada chave tem um value. E esse value vai ser o fundo dele, tá? E eu vou criar uma variável de type uppercase, tá? Que vai ser do type.toUppercase. E essa é uma ótima forma da gente ficar evitando colocar if else, tá? Porque eu poderia colocar um if type igual a normal, quero que retorne BG Uber 300, que é a cor de fundo do Tailwind. Mas a gente pode fazer dessa forma, em vez de colocar if else ou um switch, tá? Então a gente cria um objeto e passa aqui o type uppercase, tá? E a gente vai retornar o color, tá? Se a gente não encontrar a cor, tá? Se a gente encontrar, a gente retorna o color. Senão eu vou retornar um fundo default, vai ser BG Cyan 800, tá? E beleza.
Então, voltando aqui para o nosso componente label, eu vou dar um class name para ele. Aqui a gente vai criar dessa forma, com um template string, porque a gente vai passar o color, tá? Calma, que a gente já vai pegar ele. Só vou pegar aqui um round de MD, só vou utilizar ele primeiro, com um H2, altura 2, width 16, text white, um pad de 4, flex, justify, center e um itens center, e provavelmente vocês estão vendo um dog latindo de fundo, tá? E um P de parágrafo que vai representar a nossa label, fechou? E essa cor a gente vai usar essa função que a gente criou, então color. Vocês lembram do use memo, certo? Que eu havia comentado, então para evitar que toda vez seja alocado na memória essa função, a gente pode usar o use memo, tá? Então aqui é uma questão de performance que a gente pode usar, tá? Então baseado no label, que mudar, a gente retorna a função, a chamada da função passando a label, certo? E a gente tem a cor. Lembrando que o use memo é para valores, tá? Fixos, na verdade para constantes, e o use callback, que a gente vai ver já, vai ser para funções, tá? Lembrando disso. Beleza, a gente criou a nossa função de label, então a gente já pode fechar aqui, e a gente vai utilizar ele aqui dentro do nosso componente de card, tá? Eu vou criar uma outra div aqui, tá? Só ver se não estou fazendo besteira, não, tá certo? Vou passar um class name, espero que o doguinho não esteja atrapalhando vocês, tá? Eu vou dar um gap de 2, tá? E um margin left, vou fazer um mapeamento dos tipos, tá? Vou dar um map, tá? Aqui eu vou usar o type, tá? E o map a gente pode ter um index. E eu vou retornar o label, tá? A gente já vai passar aqui as propriedades, tá? Então, aqui na label a gente vai ter uma key, tá? Porque a gente não tem essa propriedade mapeada lá, mas quando a gente faz um mapeamento, quando a gente dá um map em JSX, ele sempre pede que você coloque uma key na tag ou elemento pi, tá? Para o React saber diferenciar quando ele fazer as renderizações, tá? Mas isso já vi muitos problemas quando você não coloca o tipo aqui, tá? Então é muito importante que vocês coloquem aqui, tá? Mas isso fica talvez para um próximo vídeo, tá? Essa não é a ideia de apresentar aqui, o call name. Aqui eu estou colocando valores que possam identificar essa label e a gente passa a label, que vai ser o type.type.name. E fechou. Acho que basicamente é isso, tá? Nosso componente. A gente agora vai criar, na verdade, as nossas funções, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente vai criar uma URL function, tá? Para pegar o Pokémon. Eu já vou englobar ele num use callback, tá? Porque a gente vai colocar ele dentro de um use effect, tá? Então, espero que vocês tenham visto os vídeos anteriores. Quando a gente coloca uma função no use effect e coloca como dependência, ele já vai pedir para você colocar no use callback. O React vai falar, cara, toda vez que esse componente renderizar, essa função toda vez vai ser alocada na memória. Então, para evitar isso, já estou colocando o use callback e adiantando já o nosso serviço, tá bom? E aqui a gente vai depender do simple Pokémon, tá bom? Então, aqui eu vou colocar um set loading como true, então já vou inicializar o loading já como true, tá? Porque a gente vai realizar a busca agora. Vou colocar um try catch, tá? Então, try catch error, tá? E um finally. E dentro do finally eu vou criar eu vou colocar o set loading como falso, tá? Então sempre ele vai cair aqui no finally e a gente coloca como falso, tá? E aqui no catch vou dar o console.error, erro ao buscar o Pokémon, tá? E aqui eu coloco erro, tá? Beleza? Aqui a gente já vai chamar o nosso service que a gente criou. Então, Pokémon Response recebe await Pokémon Service.get Pokémon, passando o Simple Pokémon, tá? Se tiver o Simple Pokémon, eu vou pegar o Simple Pokémon.url, tá? Se não, eu passo
uma string vazia, tá? E aí eu dou um set Pokémon com o Pokémon Response, tá? Beleza. E agora a gente vai criar o nosso useEffect, tá? Então, a gente precisa dar de dependências, a gente vai usar o Pokémon Search, tá? Aqui a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Que vai depender, e o Pokémon, Get Pokémon, tá bom? Aqui eu vou dar um if Pokémon Searched, eu dou um, eu vou dar um set Pokémon do Pokémon Search, tá? Se não, eu vou fazer a busca do Pokémon, tá? E beleza, então a gente está usando o Get Pokémon daqui, tá? Então, se já vier com Pokémon que já tem toda a estrutura, eu já seto no Pokémon, que vai ser o único card. Se não, eu realizo uma busca que a gente tem que fazer do Pokémon, tá? Então, basicamente é isso por enquanto, tá? Que a gente vai fazer nesse componente. Depois a gente vai criar a parte de ir para a página de detalhamento quando a gente clicar no card, mas isso fica para o próximo vídeo, tá bom? Mas a gente já criou o nosso componente de card, tá? Então a gente já pode ir lá na nossa home, tá? E já fazer já algumas... já chamar o nosso componente de card, tá? Mas vamos fazer aqui a chamada const get Pokémons, tá? Use callback, tá? Por quê? Porque eu vou usar um useEffect, tá? Então já estou só adiantando esse ponto aqui. A gente vai receber uma página, tá? Vamos lá, que a gente precisa das dependências, a gente não precisa de nada, de dependências. Eu vou dar um set loading set, na correria, acabei escrevendo errado, tá? Então, set loading, vocês vão ver que vai ser bem parecido, tá? Com o que a gente fez, mas aqui a gente está realizando a busca inteira de todos os Pokémons, tá? Então, try, catch, error, tá? Aqui eu vou dar um console.error, erros na busca de Pokémons, tá? Então aqui é geral, tá? Na busca geral com a paginação, tá bom? E um finally, dando um set isLoading como falso, tá? E aqui dentro do try é onde a gente vai fazer a nossa integração. Eu já vou fazer um struct, tá? Aqui dentro, que vai receber um await Pokémon service.get Pokémons no plural, que vai receber o page, tá? Que mais? É claro, a gente precisa daqui do struct. E se eu der um contra-espaço, graças ao nosso querido TypeScript que a gente tipou, a gente já tem as nossas propriedades. Então eu vou, por enquanto, usar o next e o previous. Em próximo vídeo a gente vai fazer a paginação, tá? Mas a ideia aqui, por enquanto, é só exibir os cards, tá bom? Então eu vou colocar o set Pokémons, mas já vou set Pokémons com os results, tá bom? E beleza, por enquanto acho que é isso, tá? Vamos ver só se está funcionando, tá? Então eu vou colocar ele no useEffect, tá? Vou colocar ele em get Pokémons, e aqui eu vou chamar o get Pokémons vazio, tá? E aqui, agora bora ver se está funcionando, tá? Então vou dar o console.log results, e eu tenho uma extensão que já provavelmente já vai dar spoiler, mas vou dar o console.log results e a gente consegue ver aqui que já está retornando. É a extensão que eu utilizo, tá? Mas se eu utilizar aqui o nosso nossa, me fugiu a palavra, nosso console, tá? A gente pode ver aqui que está retornando. Justamente eu posso fazer até diferente. Em vez de um console log que a gente está acostumado, é um console table. E aí a gente consegue ver agora de forma tabulada que a gente tem os índices, certo? E o name e a URL, tá bom? Então uma forma diferente que vocês terem uma visualização representando para vocês o table, caso vocês não conheçam, tá bom? Então a gente está integrando certinho com a nossa API. Essas duas propriedades, de novo, vão ser utilizadas mais para frente no próximo vídeo, tá? Onde a gente vai criar a parte de paginação, mas por enquanto não vamos se preocupar com ele, tá bom? Bora criar os nossos componentes, certo? Então, eu vou colocar aqui um isLoading, tá?
vou colocar um condicional, se estiver carregando, eu vou colocar uma div, e já vou chamar o nosso loader, tá, que a gente criou, tá? Class, eu vou passar um class name, de um flex, justify center, itens center, para centralizar tudo, e vou pegar a tela inteira de altura, tá? E se não estiver carregando, eu quero que me retorne uma, vou colocar a tag main aqui, tá? Em vez de uma div. Esse aqui é HTML semântico, tá? Só para explicar para vocês, mas funcionaria como uma div. Mas um margin top de 5, em telas médias vai ficar com um margin top de 10, com flex, justify center. Eu quero só relembrar que a gente sempre, quando eu crio minhas aplicações, eu utilizo sempre mobile first. Então sempre a tela vai seguir o padrão responsiva, depois eu crio para telas maiores, tá bom? Então eu vou dar um flex wrap. O flex wrap vai pegar os cards que tiverem e vai colocar para baixo conforme a gente for ajustando a tela, tá bom? E beleza, aqui dentro da tag main eu vou colocar, se tiver, na verdade eu vou dar um pokémons.map, tá? E a gente vai ter o Pokémon. E aqui dentro, aqui inclusive, lá, a gente já tem a tipagem, que vai ser do simple Pokémon, tá? A inferência do TypeScript. E aqui a gente vai criar o nosso card. A gente vai chamar o nosso card aqui de campo, tá? A gente vai passar uma key, como sempre, quando a gente faz um map, que vai ser o Pokémon.name, tá? E aqui vou colocar o simple Pokémon, que vai ser o próprio Pokémon, tá? E beleza, voltar, espero que esteja dando certo. A gente tem nossos Pokémons que estão quebrados. Vamos só ajustar, mas enfim, a gente tem o sprite e a gente tem aqui o tipo, certo? Que é aquela label que eu tinha comentado, tá? Então eu fui atrás de cada tipo de Pokémon, cada tipo que o Pokémon pode ser, descobri que ele pode ter vários tipos, tá? Mas vamos só corrigir rapidão, aqui provavelmente é no card, tá? Eu fiz alguma besteira. Essa image é aqui dentro. E beleza, corrigiu, tá? Era dentro dessa div, só mostrando, né, o fundo. A imagem estava aqui fora, tá, dessa div, e não estava sendo alinhadas corretamente. Então, só colocando aqui, a gente tem 2 divs fora, tá? Então, voltando, a gente tem nossos Pokémons já sendo renderizados. Então, aqui cada tipo, certo? Que a gente mapeou lá. E basicamente é isso que eu queria fazer nesse vídeo, galera. Tá? Então, eu sei que eu poderia estar criando esse componente com vocês, tá? Inclusive, vamos ver ele em ação, tá? Vou fazer o seguinte, a gente aqui no DevTools, a gente consegue simular a rede, tá? Então eu vou colocar uma Fast 3, um 3G ali. Então vocês vão ver que a gente vai ter o loading, tá? Nosso loading, e esse aqui é o skeleton, tá bom? Então vocês, de novo, vou corrigir, vou dar um reload, nosso loading e o skeleton, tá bom? Então é esse loading que a gente acabou criando, tá? Então a gente consegue simular, caso vocês não saibam, aqui no DevTools, na parte de Network, principalmente quando a gente quer olhar, principalmente questão de performance, tá? A gente consegue simular aqui o tipo de rede. Então aqui eu vou colocar um throttling, tá? E beleza. Então vocês estão vendo que aqui a gente está fazendo as requisições para cada Pokémon, tá? Então a gente pode ver que esse aqui está cacheado, eu acho. Esse aqui, por exemplo, tá? Então aqui tem todo o nosso Pokémon que a gente pega o detalhamento, tá? E a gente vai utilizar a mesma, aquele mesmo endpoint para a tela de detalhamento, tá? Mas enfim, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Então a gente criou nossos componentes já, nossos cards, bem legal, tá? E basicamente é isso, galera, que eu queria apresentar para vocês. Então a gente já evoluiu bastante a nossa tela. A gente só falta a parte agora de paginação, que a gente vai criar no próximo vídeo, e fazer a busca de um Pokémon, tá? Que aí a gente termina a página, a nossa home, e depois no outro vídeo a gente cria e finaliza a parte de tela de detalhamento, que vai ser bem tranquilo, tá bom? Então galera, é isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Espero que não tenha sido muito corrido, espero que dê para ter entendido as partes ali de integração, esse componente de card, esse componente de label, e alguns componentes que eu queria não codar na mão com vocês, porque não é o foco desse curso. O foco do curso de React é a gente entender como que a gente manipula o estado, passa com o próprio reading e tudo mais, tá?
A gente viu que a gente passou estado para um componente e tal. Então, é isso que eu queria estar passando para vocês, tá bom? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha e se inscreva. E caso você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, a gente já tem vários vídeos anteriores ali do nosso curso de React, fechou? E também ativa o sininho, já que a gente está no curso. Então, é bom que vocês não percam nenhum vídeo ali ao longo do nosso curso, beleza? E também me sigam aí nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e também estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Galera, então, muito obrigado, tá bom? Tamo junto, fiquem bem sempre e até o próximo vídeo.